Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. E no episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Walter Pomar, que fala da situação eleitoral, faltando cerca de 15 dias para as eleições municipais. Ouvimos também o companheiro Deodato Ramalho, que fala sobre a situação das queimadas no país. Comentamos também o cenário diante das mais recentes pesquisas e fatos que têm marcado a disputa eleitoral no país. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando da mais recente decisão do Banco Central aqui do Brasil de aumentar a taxa básica de juros, a Selic. Pois é, por unanimidade, mais uma vez, agora a decisão do banco foi de aumentar em 0,25% a Selic, passando a 10,75%. Uma decisão que vai na contramão daquilo que se esperava por parte da política econômica do Banco Central, mas que muitos analistas diziam que seria o que devia acontecer. Afinal de contas, há uma pressão para que o Banco Central, nesse momento, lide com a inflação. E, supostamente, a receita para controlar a inflação é aumentar os juros. Todavia, as consequências disso para o conjunto da economia são muito danosas, principalmente no que diz respeito à capacidade de investimento do Estado brasileiro, do governo, e as implicações também na vida da maioria do povo. O aumento da taxa aqui no Brasil, inclusive, ocorre no momento em que há uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, uma redução que ocorre depois de bastante tempo. Existem implicações das mais diversas, mas o fato é que a política econômica, nesse exato momento, deveria ir em outro sentido. Em especial porque a gente está acompanhando, ou estamos vivendo, a reta final do processo de eleições municipais. Ou seja, faltam aproximadamente 15 dias. Hoje, dia 20 de setembro, a eleição, dia 6 de outubro. Daqui até lá, reta final, muita coisa ainda pode acontecer. E é o momento em que parte da população vai decidir em quem votar. Uma situação econômica desfavorável, com certeza, não ajuda em nada a população a tomar decisões que contribuam no fortalecimento de candidaturas do campo democrático, popular e de esquerda. Mesmo que alguns índices econômicos tenham apresentado melhoras, um cenário mais positivo, por exemplo, em relação à geração de emprego, um cenário mais favorável, por exemplo, inclusive na redução de alguns alimentos, o fato é que globalmente continua muito, mas muito difícil a vida da maioria das pessoas. Difícil, por exemplo, para quem paga aluguel, para quem paga passagem de ônibus, de metrô, para quem tem que fazer a feira parcelada e quando vai fazer a próxima ainda está pagando a do mês anterior. Enfim, não está fácil. É preciso fazer muito mais. E os nossos candidatos e candidatas nas eleições têm que defender que fazer isso é possível. E que é para isso, para ajudar nesse projeto, que eles devem ser eleitos e eleitas. Infelizmente, com essa política do Banco Central, as coisas ficam ainda mais difíceis. Em especial porque qualquer possibilidade de mudança agora fica a cargo, a critério, talvez apenas do próximo presidente do Banco Central, que nesse momento já está votando favoravelmente ao aumento da taxa de juros. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar, e convenhamos, é preciso aumentar muito a pressão social, para que tanto o Banco Central, mas que principalmente o governo do presidente Lula, haja e realize mudanças que tenham resultados mais imediatos na vida da maioria do povo. Afinal de contas, o Brasil está literalmente pegando fogo em muitos lugares. A situação internacional também está escalando. Vimos essa semana, há poucos dias, o ataque terrorista promovido pelo Estado de Israel em território libanês, que certamente vai ser rechaçado, vai ter respostas e vai escalar o ambiente de conflito. E nós aqui
estamos enfrentando uma eleição municipal onde, em vários lugares, figuras da extrema-direita, da centro-direita, estão crescendo em algumas pesquisas. Óbvio que em alguns lugares, como por exemplo em Natal, no Rio Grande do Norte, há um crescimento muito importante da companheira Natália Bonavides. Também em outras cidades, como por exemplo Porto Alegre, com Maria do Rosário, em Goiânia, com Adriana Corse, em Campo Grande, com a Camila Jara. Mas o fato é que, globalmente falando, a disputa está muito, mas muito difícil. Principalmente, por exemplo, em São Paulo. Depois da cadeirada do Pablo Marçal no Datena, as pesquisas de opinião que vão para campo vão nos dizer para onde está indo a opinião dos eleitores. Mas o fato é que, na disputa em São Paulo, nesse exato momento, infelizmente, a campanha do Boulos tem ficado quase que como coadjuvante na disputa que, nesse momento, acaba sendo mais polarizada entre personagens e figuras da direita, da extrema-direita. Bom, para falar um pouquinho das eleições municipais, a gente vai escutar agora a avaliação do companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, Patrick, nós estamos há poucos dias, 17, 16, 15, da eleição, ou do primeiro turno da eleição municipal de 2024. E nesse momento, o nosso desafio é vencer. Vencer significa, em primeiro lugar, conquistar prefeituras, especialmente prefeituras de grandes cidades, mas também de médias e pequenas. Vencer significa eleger vereadores e vereadoras, seja para serem base de apoio de nossos governos municipais, seja para fazerem oposição aos governos de direita, seja para serem porta-vozes do nosso projeto político. Vencer significa também ampliar a votação do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e ampliar a votação da esquerda como um todo, seja para vencermos, seja para acumularmos força para futuras disputas. Para vencer em qualquer um dos três sentidos acima, nós precisamos de candidaturas, de dinheiro, de linha política e de militância. Infelizmente, a gente não lançou tantas candidaturas quanto deveríamos ter lançado. Em 2024, foram inscritas 15.366 candidaturas a prefeito e 422.490 candidaturas à vereança. Isso por todos os partidos em todo o Brasil. Dessas todas que eu citei, 78% foram inscritas por partidos de centro-direita, da direita gourmet e da direita cavernícola. E apenas 22% foram inscritas por partidos que compõem a centro-esquerda ou a esquerda. E aí eu estou incluindo PCB, UP, PSTU, a Federação PSOL-Rede, a Federação PT, PCdoB, PV. Estou incluindo o PDT e o PSB, ou seja, estou sendo generoso para dedéu. Em números, 3.322 candidaturas a prefeito e prefeita e 87.082 candidaturas a vereador e a vereadora foram inscritas por partidos que podem ser catalogados como de centro-esquerda ou de esquerda. Enquanto isso, 12.044 candidaturas à prefeitura e 335.408 candidaturas à vereança foram inscritas por partidos de centro-direita, direita e extrema-direita. No caso do nosso partido, no caso do PT, nós lançamos 1.380 candidaturas à prefeitura e 26.654 candidaturas à vereança. Só para fazer uma comparação, o PL, Partido do Cavernícola, lançou 1.474 candidaturas à prefeitura e lançou 32.357 candidaturas à vereança, ou seja, lançou mais candidaturas do que nós. Detalhe, o PL está lançando mais candidaturas agora do que lançou em 2020, quando eles tinham a presidência. E nós estamos lançando um pouquinho mais de candidaturas para prefeituras e estamos lançando menos candidaturas para vereança do que quando a gente estava na oposição. Para dar um exemplo, o caso mais gritante é o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte saiu um levantamento divulgado pela imprensa, anteontem, dizendo que em 39% das cidades os partidos de esquerda não lançaram candidaturas. Isso apesar do Lula ter vencido no Rio Grande do Norte, no segundo turno de 2022, com 65% dos votos. Bom, a boa notícia aqui do Rio Grande do Norte, da onde eu estou falando, quando eu estou gravando esse áudio, é que
nós vamos ter segundo turno em Natal e a candidatura da nossa companheira Natália Bonavides está caminhando para estar no segundo turno. Evidentemente, a nossa experiência de eleições passadas já demonstrou que a direita é capaz de, na reta final, roubar e nos tirar. Por isso, está sendo feito um chamamento geral à nossa militância para que se engaje com tudo, para a gente garantir que o lugar que nós já ocupamos hoje continue ocupado por nós no dia da eleição, ou seja, um lugar no segundo turno, que é o primeiro passo para a gente vencer as eleições da Prefeitura de Natal. Bom, de toda maneira, voltando ao que eu estava falando, a gente lançou menos candidaturas do que a gente precisava ter lançado. Também não dispomos de tanto dinheiro quanto nós necessitaríamos, quanto nós necessitamos. Para ter uma ideia, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o tal FEFEC, em 2024 é ao total de R$ 4.961.519.777. Esse dinheiro todo é dividido entre 29 partidos. Se a gente somar os recursos recebidos por todos os partidos de centro-esquerda e esquerda que eu citei antes, eles vão receber mais ou menos 1.219 milhões. Já os partidos de centro-direita, direita e extrema-direita vão receber 3.742 milhões, ou seja, alguma coisa entre 3 a 4 vezes mais. Ou seja, mesmo sem incluir doações de pessoas físicas muito ricas, mesmo sem incluir o dinheiro ilegal que continua chegando nas campanhas deles, mesmo sem incluir o uso da máquina de governo, porque eles governam a maior parte das prefeituras do país, está evidente que o lado de lá tem muito mais dinheiro que o lado de cá. Tem mais candidaturas e mais dinheiro. Portanto, o que pode fazer a diferença para a gente vencer as eleições de 2024 nesses 15, 16, 17 dias que faltam é linha política e militância. No quesito linha política, é preciso considerar que nem toda a esquerda se comporta como esquerda. Nem todas as candidaturas do PCB, UP, PSTU, Federação PSOL-Rede, Federação PT, PCdoB, PV, PDT e PSB, né, se comportam como deve se comportar a esquerda. E o que significa se comportar como esquerda? Significa adotar em cada questão o ponto de vista da classe trabalhadora, o ponto de vista que interessa aos que vivem do trabalho, o ponto de vista dos que são explorados e oprimidos. Quem adota esse ponto de vista precisa, óbvio, dirigir as suas propostas e sua campanha exatamente para esses setores. São aqueles que nos deram a vitória, por exemplo, na eleição presidencial de 2022. Os trabalhadores, os pobres, os moradores das periferias, as mulheres, os negros e as negras, os jovens, todos aqueles que são explorados e oprimidos. São esses que são o nosso ponto de apoio, a nossa base eleitoral, a nossa base social. E não basta, para conversar com esses setores, ganhar o apoio desses setores, não basta apresentar propostas de políticas públicas. Claro que tem que ter propostas de políticas públicas, até porque é isso que materializa os nossos ideais, né? Mas também tem que travar o debate ideológico, o debate sobre a nossa visão de mundo, sobre as grandes questões que nossas cidades, nossos estados, nosso país, nosso continente, nosso mundo enfrentam. A direita faz luta ideológica o tempo todo. E muita gente do nosso lado tem medo de aparecer com as nossas cores, com a nossa estrela, com o nosso partido e com a nossa posição socialista, né? Muita gente. Eu vejo, né, numa capital do centro-oeste brasileiro, um candidato a prefeito do PT que está ponteando para ir para o segundo turno, colocou no ar uma propaganda oficial dizendo, em tom brincalhão, colocou um personagem para falar que ele é um bom candidato apesar de ele ser do PT, e que os eleitores devem votar nele apesar disso. Ou seja, em vez de apresentar o nosso partido como um ponto forte, o cara contribui para estigmatizar o nosso partido. É óbvio que isso só ajuda a direita. Pode ajudar aqui ou ali um candidato oportunista a vencer uma eleição, mas não ajuda a fortalecer uma consciência de classe do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. Bom, eu falei que precisa ter candidaturas, precisa ter dinheiro, precisa ter linha política e falei que precisa ter militância. E militância sempre foi um dos nossos pontos mais fortes. E hoje, infelizmente, não é mais assim. Em parte porque temos tido menos lutas sociais, e é das lutas sociais que nasce a maior parte da militância. Em parte porque várias de nossas organizações e direções, não todas, têm apostado menos na formação política e na mobilização. Em parte porque alguns de nós, não todos, estamos nos burocratizando, o que inclui converter em emprego o que deveria ser militância voluntária. Em parte porque muitos de nós, sempre lembro, não todos nós, muitos de nós,
Estamos sendo dominados pela inércia, pela passividade, pela modorra, pela apatia, pela Matrix. E, finalmente, porque há entre nós quem fique aguardando que a solução para o problema caia do céu, ao invés de ir lá e cumprir seu dever, né? Ficar esperando que tudo mude para poder se engajar. Não, tem que se engajar para que tudo mude, né? Não se deve esperar nunca, claro, que todo mundo seja revolucionário profissional, né? Dedique sua vida à militância política pelo socialismo. Mas se cada um de nós não ampliar bastante o tempo dedicado para a militância, o resultado é inapelável, a gente vai ser derrotado. E aí, vale lembrar que isso que é verdadeiro sempre é mais verdadeiro ainda nesse momento que a gente está vivendo, né? Aqui no nosso país, na nossa região e no nosso mundo, né? Olha aí o conflito entre Estados Unidos e China, a guerra da OTAN contra a Rússia, o genocídio que Israel comete na Palestina. Olha o que está acontecendo em países como a Argentina, Equador, El Salvador. Veja os problemas que a gente está enfrentando na Bolívia, no Chile. Veja o cerco brutal contra a Venezuela, contra Cuba. Enfim, os tempos que a gente vive hoje já são muito difíceis e exigem mais militância do que nunca. E se aqui no Brasil a gente não fizer o que deve ser feito, se, por exemplo, se a gente não ganhar as eleições de 2024, os tempos que nós viveremos aqui no nosso país também serão muito difíceis. Por isso, vamos cada um de nós cumprir o nosso dever em cada lugar onde a gente atua, porque isso é um componente indispensável da vitória que nós precisamos colher e que vamos colher se a gente cumprir a nossa parte. Boa luta para todo mundo e sigamos em frente, construindo uma vitória do PT e da esquerda nas eleições municipais desse ano de 2024. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Na próxima edição a gente volta a falar aqui também de eleições municipais. E agora a gente vai escutar o companheiro Deodato Ramalho. Deodato é militante do PT em Fortaleza, no Ceará, está atualmente na gestão do IBAMA. E a gente pediu que o companheiro Deodato nos falasse um pouquinho dessa situação terrível que a gente está enfrentando em algumas regiões do país, que são as queimadas, muitas criminosas, e que tem criado um ambiente terrível para milhões de pessoas. É o companheiro Deodato que a gente escuta a partir de agora. Sou Deodato Ramalho, superintendente do IBAMA aqui no estado do Ceará. O Brasil vem atravessando um momento particularmente dramático no que se refere às queimadas, aos incêndios florestais. É bom que se destaque que desde 2010 não tínhamos algo tão assustador. No ano de 2010 nós tivemos, pelos registros, o maior índice ou maior volume de hectares de vegetação nativa queimados em incêndios florestais. Foi em torno de quase 16 mil hectares de vegetação nativa. Pelos dados preliminares que a imprensa tem divulgado e os próprios indicadores constantes aqui da atuação do IBAMA e dos órgãos de defesa do meio ambiente como o ICMBio, já tem constatado, certamente nós já tivemos aí um número bem maior do que este de vegetação nativa queimada, de vegetação nativa destruída pelo fogo, e ao lado disso, com algo que às vezes aparece invisível na hora desses incêndios, que são a vida dos animais. Milhares e milhares de animais, nesse período, por conta dessas queimadas, desses incêndios, acabam perdendo a vida. E fora o inúmero trabalho que se dá para buscar recuperar aqueles que eventualmente são resgatados ainda em condições de serem recuperados. Agora, é absolutamente claro que esses incêndios florestais que estão acontecendo, eles obedecem, com certeza, a uma ação coordenada, realizada criminosamente. Uma ação que tem o claro objetivo de indispor o Brasil perante o mundo por conta dessas queimadas. E tem, portanto, o endereço certo, que é aquele de tentar fazer com que se esqueça o período negacionista que nós passamos aqui no Brasil, também com relação à questão das mudanças climáticas ou das emergências climáticas, a partir de um posicionamento do governo entre os anos de 2019 e 2022, que negava veementemente essas emergências climáticas e que pregava claramente o desmatamento sem
nenhum controle. O que ficou muito famoso, muito claro, muito simbólico na frase dita pelo então ministro do Meio Ambiente, que era preciso aproveitar o momento em que a população e que a imprensa estava preocupada com a Covid para deixar passar a boiada, ou seja, liberar geral para que as queimadas continuassem celeremente como se estava naquele momento. No momento em que o governo brasileiro, depois de superar essa fase negacionista, com a posse do presidente Lula, com a recuperação, com o reempoderamento dos órgãos ambientais do país, colocando novamente o Brasil no contexto mundial como um país de vanguarda na preservação ambiental, certamente agora esses grupos criminosos buscam desconstruir essa pauta ambiental que vem sendo gradativamente recuperada pelo nosso país. Não há dúvida desse caráter criminoso, na medida em que você tem em vários estados, em alguns estados com inúmeros municípios, cujos incêndios florestais ocorrem concomitantemente, e em áreas remotas, de tal modo que somente a ação humana é responsável por esse tocar-fogo geral, como está ocorrendo, exigindo esforço monumental dos órgãos ambientais, do IBAMA, do ICMBio e também do Corpo de Bombeiro, de Secretaria de Meio Ambiente de vários municípios espalhados pelo Brasil afora, para conter essa onda de fogo que vem destruindo terrivelmente boa parte da nossa vegetação nativa. O IBAMA tem desenvolvido um esforço hercúleo com todas as suas equipes do Brasil inteiro do pré-fogo mobilizadas para, no menor espaço de tempo possível, debelar essa onda criminosa e, obviamente, esperamos que a Polícia Federal, os órgãos de investigação, cheguem aos autores intelectuais e aos autores materiais desse crime ambiental no nosso país. Valeu, companheiro. Obrigado pela participação. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Agradecemos muito a participação do Deodato, do Walter. E a gente se reencontra aqui na próxima semana. Como vocês sabem, o nosso podcast é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.